Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores, toda a população de Anhembi que nos assiste e nos ouve. Gostaria de dar as boas-vindas ao novo vereador Edivaldo, seja bem-vindo, aos trabalhos, recuperado, graças a Deus aí. Então, tenha um bom retorno aí. Desejo um ótimo retorno ao senhor. Declaro aberta a 14ª sessão extraordinária do ano 2021. Passo a palavra ao segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. Desçam a mim as vossas misericórdias, Senhor, e a vossa salvação, conforme vossa promessa. Saberei o que responder aos que me ultrajam, porque tenho confiança em vossa palavra. Obrigado. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Executivo. Prefeitura de Anhembi, ofício número 375/21, Anhembi, 3 de agosto de 2021. Senhor vereador, em atenção ao ofício 167/2021, recebido dessa Egrégia Casa de Leis, valho-me do presente para encaminhar em anexo a cópia da Lei Municipal 1720/07, de 6 de dezembro de 2007, referente à denominação da estrada vicinal que liga o distrito de Piramboia até as rodovias Marechal Rondon, SP-300, e Samuel de Castro Neves, SP-147, hoje chamada de rodovia Prefeito Antônio José Pinto. Informamos ainda que a estrada vicinal deu-se o nome de Rodovia João Clemente de Almeida, numa extensão total de 14,5 km, sendo 8 km da rodovia Antônio José Pinto ao distrito e 6,5 km do distrito até a Marechal Rondon. No ensejo, aproveitamos para externar nossa elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal interino. Acompanhe em anexo a Lei Municipal 1720 de 2007. Ofício 373/21, Anhembi, 3 de agosto de 2021. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 15/21, que revoga a Lei Municipal número 1203/91 e cria o Conselho Municipal de Saúde e define as suas atribuições. Dada a urgência para a tramitação do projeto, ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal interino. Projeto de lei número 15/21, de 3 de julho... Só um minutinho, senhor presidente. No autógrafo, depois pedi para corrigir aqui, ó, que está datado de 3 de agosto. Tá? Revoga a Lei Municipal 1203/91 e cria o Conselho Municipal de Saúde e define as suas atribuições. Lindeval Augusto Mota, Prefeito interino do município de Anhembi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado, nos termos da legislação federal, estadual e municipal de saúde, o Conselho Municipal de Saúde, CMS, que funcionará em caráter permanente como órgão colegiado superior responsável pelo Sistema Único de Saúde no município de Anhembi, com o objetivo de estabelecer, acompanhar, controlar e avaliar a política municipal de saúde e efetivar a participação da comunidade na gestão do sistema. Artigo 2º. Compete ao Conselho Municipal de Saúde: 1. Cumprir e fazer cumprir os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde na forma das Constituições Federal, Estadual e da Lei Orgânica do Município de Anhembi e das legislações complementares. 2.
incentivar e defender a municipalização de ações, serviços e recursos de saúde como forma de descentralização de atividade. 3. Apreciar, normatizar e dar andamento às deliberações das conferências municipais de saúde. 4. Estabelecer diretrizes para a elaboração do Plano Municipal de Saúde, adequando a realidade epidemiológica e a capacidade organizacional dos serviços, e aprová-la nos limites do orçamento. 5. Promover a articulação da política e dos planos municipais de saúde àquelas de caráter regional, estadual e federal. 6. Acompanhar e avaliar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde, públicos e privados, integrantes do SUS, impugnando aqueles que, eventualmente, contrariem as diretrizes da política de saúde ou a organização do sistema. 7. Propor a adoção de critérios que definam padrão de qualidade e resolutividade das ações e serviços de saúde, incorporando os avanços científicos e tecnológicos da área. 8. Apreciar e deliberar sobre a instalação de quaisquer serviços públicos de saúde, bem como da incorporação ou exclusão ao SUS de serviços privados de saúde, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Plano Municipal de Saúde e pelos órgãos técnicos da Coordenadoria Municipal de Saúde, observada a legislação pertinente. 9. Propor e aprovar a celebração de convênios, contratos e acordos com instituições públicas e privadas relacionados com o desenvolvimento do Plano Municipal de Saúde. 10. Atuar na formulação de estratégias e no controle da gestão econômica e financeira do SUS no município, mediante o acompanhamento da execução orçamentária. 11. Receber e apreciar relatórios do Fundo Municipal de Saúde, inclusive a prestação de contas de recursos transferidos pela União e pelo Estado ao município, previamente analisados e referendados pelos setores técnicos da Prefeitura Municipal. 12. Solicitar informações de caráter operacional, técnico-administrativo, econômico-financeiro, de gestão de recursos humanos e outras que digam respeito à estrutura e funcionamento de órgãos públicos e privados vinculados ao SUS. / 13. Encaminhar e responder consultas, denúncias e propostas sobre o SUS, bem como apreciar recursos a respeito de deliberações do colegiado. 14. Divulgar e possibilitar o amplo conhecimento do SUS no município à população e às instituições públicas e privadas. 15. Garantir a participação e o controle comunitário através da sociedade civil organizada nas instâncias colegiadas gestoras das ações de saúde. 16. Apoiar e normatizar a organização de Conselho Comunitário de Saúde. 17. Promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras entidades representativas da sociedade civil para definição e controle dos padrões éticos para pesquisa e prestação de serviços de saúde. 18. Articular-se com os demais órgãos colegiados do SUS das esferas federal e estadual de governo. 19. Aprovar e encaminhar a homologação do Executivo Municipal propostas de modificação do regimento interno do Conselho Municipal de Saúde. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Saúde será integrado pelos seguintes membros. 1. 4 representantes de entidades de usuários do Sistema Único de Saúde. 2. 2 representantes dos trabalhadores na área de saúde pública municipal. E 3. 2 representantes do Poder Executivo indicados pelo prefeito municipal. Artigo 4º. Os membros do Conselho Municipal de Saúde serão nomeados pelo prefeito municipal mediante indicação das entidades que representam. Parágrafo 1º.
A cada representante titular corresponderá um suplente que o substituirá com direito a voto nos afastamentos temporários ou definitivos. Parágrafo 2º. Os membros representantes institucionais e da sociedade civil deverão ser indicados expressamente mediante correspondência específica ao Poder Executivo Municipal, acompanhada de ata da reunião onde foram eleitos os representantes. Parágrafo 3º. Os representantes de uma única unidade ou entidade serão indicados pelo dirigente máximo da mesma. Parágrafo 4º. Os representantes de mais de uma unidade ou entidade serão indicados por uma reunião dos dirigentes das entidades envolvidas. Parágrafo 5º. Os membros do Conselho Municipal de Saúde serão investidos na função pelo prazo de 4 anos, cessando a investidura antes desse prazo por renúncia, substituição ou perda da condição original de sua indicação. Parágrafo 6º. A substituição de membro, sempre que entendida necessário pela instituição ou entidade representada, também se processará nos termos do parágrafo 2º desse artigo. Parágrafo 7º. A função de membro do Conselho Municipal de Saúde não será remunerada, sendo considerada como relevante serviço à população. Artigo 5º. O Conselho Municipal de Saúde reunir-se-á ordinariamente com periodicidade bimestral e, extraordinariamente, por convocação do seu presidente ou pela maioria de seus membros. Parágrafo 1º. As reuniões do Conselho Municipal de Saúde instalar-se-ão com a presença da maioria de seus membros que deliberarão pela maioria dos votos dos presentes. Parágrafo 2º. Cada membro terá direito a um voto. Parágrafo 3º. O presidente do Conselho Municipal de Saúde terá, além do voto comum, o de qualidade, bem como a prerrogativa de deliberar ad referendum do plenário. Parágrafo 4º. O presidente do Conselho Municipal de Saúde designará o secretário executivo. Artigo 6º. O Conselho Municipal de Saúde exercerá funções de caráter deliberativo, normativo, fiscalizador e consultivo. Parágrafo 1º. Nos termos da Lei nº 8.142, artigo 1º, parágrafo 2º, as decisões do Conselho Municipal de Saúde deverão ser homologadas pelo Poder Executivo Municipal. Artigo 7º. O Conselho Municipal de Saúde poderá convidar instituições, autoridades públicas, cientistas e técnicos, nacionais ou estrangeiros, para colaborarem em estudos de interesse do Sistema Único de Saúde, ou participarem de suas reuniões, atividades e comissões, ou grupos de trabalho instituídos no âmbito do Conselho, sob a coordenação de um dos seus membros. Artigo 8º. Fica mantido o regimento interno do Conselho Municipal de Saúde. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei Municipal 1203/91 e demais disposições em contrário. Anhembi, 3 de agosto de 2021, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal interino. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Com o presente, submeto à apreciação de Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei número 15/21, que revoga a Lei Municipal número 1203/91 e cria o Conselho Municipal de Saúde, de acordo com as normas e regulamentos vigentes. A alteração proposta visa atender às necessidades normativas e regulamentares da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério de Saúde, para a manutenção dos repasses de verbas oriundas do governo estadual e do governo federal. A alteração mais substancial se dá quanto à composição do Conselho Municipal de Saúde, alterando os representantes. Certo de que essa solicitação será atendida, renovamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal interino. Ofício número 379/21, Anhembi, 5 de agosto de 2021. Senhor Presidente,
Tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 16/21, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e dá outras providências. Dada a urgência para a tramitação do projeto ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal interino. Projeto de Lei número 16/21, de 5 de agosto de 2021. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e dá outras providências. Lindeval Augusto Mota, Prefeito interino do município de Anhembi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento fiscal do município de Anhembi um crédito adicional especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 550 mil, destinados a atender as despesas a seguir. Fundeb, outros serviços de terceiro, PJ, R$ 100 mil. Equipamentos, materiais permanentes, R$ 450 mil. Total da suplementação, R$ 550 mil. Parágrafo único. O crédito será aberto por decreto do Executivo, do qual constará a programação orçamentária. Artigo 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito adicional especial, de que trata o artigo 1º, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei Federal número 4.320/64, será por excesso de arrecadação, no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Artigo 3º. Fica incluído no exercício 2021, junto à Lei do Plano Plurianual e à Lei de Diretrizes Orçamentárias, as respectivas ações de governo, objeto do presente crédito adicional suplementar, disposto no artigo 1º dessa lei. Parágrafo único. O Executivo, através de decreto próprio, proceder-se-á à compatibilização dos anexos da Lei do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias na forma da presente lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Anhembi, 5 de agosto de 2021, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal interino. Exposição de motivos. Senhor Presidente e nobres vereadores, encaminhamos para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e dá outras providências. Temos ainda que destacar que a abertura de crédito se faz necessário para que o orçamento vigente fique adequado às novas normas da contabilidade pública e em consonância com o AUDESP, no que se refere à vinculação das despesas com a fonte de receita. Emenda Constitucional número 108, de 26 de agosto de 2020. Altera a Constituição Federal para estabelecer critérios de distribuição da cota municipal do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS, para disciplinar a disponibilização de dados contábeis pelos entes federados para tratar do planejamento na ordem social e para dispor sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação. Altera o ato das disposições constitucionais transitórias e dá outras providências. A emenda constitucional aumenta dos atuais 10% para 23% a participação da União no fundo. Essa participação será elevada de forma gradual. Em 2021, começará com 12%, passando para 15% em 2022, 17% em 2023, 19% em 2024, 21% em 2025 e 23% em 2026. Esclarecemos, finalmente, que em função dessa emenda, os recursos repassados do Fundeb apresentam um excesso de arrecadação em 2021 e têm que ser aplicados dentro do exercício vigente.
Pelo exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, prefeito municipal interino. Quer que faça a leitura? Vocês querem que faça a leitura do cálculo provável? Pode fazer? Cálculo do provável excesso de arrecadação. Fonte 2, Fundeb. 1. Previsto da receita para o exercício 2021. R$ 5.700.000. 2. Arrecadação no período de janeiro a maio de 2021. R$ 2.788.679. 3. Arrecadação prevista no período de janeiro a maio de 2021. R$ 3.899.000. Total da arrecadação prevista para o exercício 2021. R$ 6.690.000. 5. Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação. A. Previsão da receita para 2021. R$ 5.700.000. B. Valor arrecadado. R$ 2.788.679. R$ 2.788.679. C. Valor previsto de arrecadação. R$ 3.899.000. Excesso provável da arrecadação. B mais C menos A. Excesso já comprometido. R$ 0. Excesso provável disponível. R$ 987.679. Será que estava ligado na hora que estava conversando? Ofício 380/21. Anhembi, 5 de agosto de 2021. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 17/21, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e dá outras providências. Dada a urgência para a tramitação do projeto, ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, prefeito municipal interino. Projeto de lei número 17/21, de 5 de agosto de 2021. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e dá outras providências. Lindeval Augusto Mota, prefeito interino do município de Anhembi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento fiscal do município de Anhembi um crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 450.000, destinados a atender as despesas. A seguir. Fundeb. Vencimentos de vantagens fixas. A ficha 671, fonte 2, R$ 350.000. Obrigações patronais, ficha 680, fonte 2, R$ 100.000. Total da suplementação, R$ 450.000. Parágrafo único. O crédito será aberto por decreto do Executivo, do qual constará a programação orçamentária. Artigo 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei Federal nº 4.320/64, será por excesso de arrecadação no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Artigo 3º. Fica
incluído no exercício de 2021, junto à Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Diretrizes Orçamentárias, as respectivas ações de governo, objeto do presente crédito adicional suplementar, disposto no artigo 1º dessa lei. Parágrafo único. O Executivo, através de decreto próprio, proceder-se-á à compatibilização dos anexos da Lei do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias na forma da presente lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. A Anhembi, 5 de agosto de 2021, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal interino. Exposição de motivos. Senhor Presidente e nobres vereadores, encaminhamos para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de decreto adicional suplementar no orçamento fiscal e dá outras providências. Temos ainda que destacar que a abertura do crédito se faz necessária para que o orçamento vigente fique adequado às novas normas da contabilidade pública e em consonância com a UDESP, no que se refere à vinculação das despesas com a fonte de receita. Emenda Constitucional número 108, de 26 de agosto de 2020, altera a Constituição Federal para estabelecer critérios de distribuição da cota municipal do imposto sobre operação relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, para disciplinar a disponibilização de dados contábeis pelos entes federados para tratar do planejamento da ordem social e para dispor sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Altera o ato das disposições constitucionais transitórias e dá outras providências. A emenda constitucional aumenta dos atuais 10% para 23% a participação da União no fundo. Essa participação será elevada de forma gradual. Em 2021 começará com 12%, passando para 15% em 2022, 17% em 2023, 19% em 2024, 21% em 2025 e 23% em 2026. Esclarecemos, finalmente, que em função dessa emenda, os recursos repassados do Fundeb apresentam um excesso de arrecadação em 2021 e têm que ser aplicados dentro do exercício vigente. Pelo exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal interino. Esse aqui é o mesmo cálculo que está no outro projeto, ok? Ofício número 381/21, Anhembi, 5 de agosto de 2021. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 18/21, que autoriza a abertura de decreto adicional suplementar no orçamento fiscal e dá outras providências. Dada a urgência para a tramitação do projeto ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal interino. Projeto de Lei número 18/21, de 5 de agosto de 2021. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e dá outras providências. Lindeval Augusto Mota, Prefeito interino do município de Anhembi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento fiscal do município de Anhembi um crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 3.560.000, destinados a atender as despesas a seguir. Departamento de Administração e Finanças, vencimentos e vantagens fixas, ficha 224, fonte 1, R$ 120.000. Material de consumo, ficha 236, fonte 1, R$ 50.000.
Obras e serviços públicos. Vencimentos e vantagens fixas. Ficha 284, fonte 1, R$ 98.000. Material de consumo. Ficha 295, fonte 1, R$ 100.000. Vencimentos e vantagens fixas. Ficha 316, fonte 1, R$ 145.000. Material de consumo. Ficha 344, fonte 1, R$ 80.000. Fundo Municipal de Saúde. Vencimentos e vantagens fixas. Ficha 371, fonte 1, R$ 437.000. Obrigações patronais. Ficha 387, fonte 1, R$ 200.000. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Ficha 425, fonte 1, R$ 1 milhão. Alimentação escolar. Material de consumo. Ficha 705, fonte 1, R$ 750.000. Esporte, lazer e turismo. Obras e instalações. Ficha 487, fonte 1, R$ 180.000. Encargos gerais do município. Sentenças judiciais. Ficha 753, fonte 1, R$ 400.000. Total da suplementação, R$ 3.560.000. Parágrafo único. O crédito será aberto por decreto do Executivo, do qual constará a programação orçamentária. Artigo 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar, de que trata o artigo 1º, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei Federal 4.320/64, será por excesso de arrecadação, conforme demonstrado no cálculo de tendência de excesso de arrecadação, fonte 1, recursos ordinários, em anexo. Artigo 3º. Fica incluído no exercício 2021, junto à Lei do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, as respectivas ações de governo, objeto do presente crédito adicional suplementar, disposto no artigo 1º dessa lei. Parágrafo único. O Executivo, através de decreto próprio, proceder-se-á a compatibilização dos anexos da Lei do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias na forma da presente lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Anhembi, 5 de agosto de 2021, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal interino. Exposição de motivos. Senhor Presidente e nobres vereadores, encaminhamos para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e dá outras providências. Temos ainda que destacar que a abertura do crédito se faz necessário para que o orçamento vigente fique adequado às novas normas da contabilidade pública e em consonância com a UDESP no que se refere à vinculação das despesas com a fonte de receita. Esclarecemos, finalmente, que a inclusão desse crédito será feita através do recebimento ou expectativa do excesso de arrecadação no exercício atual. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins desse artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. A intenção da suplementação orçamentária é ajustar o orçamento disponível aos objetivos a serem atingidos pelo governo municipal. Pelo exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal interino. Cálculo do provável excesso de arrecadação, fonte 1. 1. Previsto da receita para o exercício de 2021, R$ 24.990.000. 2. Arrecadação no período de janeiro a junho de 2021, R$ 17.614.321. Arrecadação prevista no período de junho a dezembro de 2021, R$ 13.200.000. Total da arrecadação prevista para o exercício 2021, R$ 30.814.000.
5. Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação. A. Previsão da receita para 2021. R$ 24.990.000. Valor arrecadado. R$ 17.614.321. Valor previsto de arrecadação. R$ 13.200.000. Excesso provável de arrecadação. R$ 5.824.321. Excesso já comprometido. R$ 1.205.203. Excesso provável disponível. R$ 4.619.118. Encerrou a matéria do Executivo. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça leitura das correspondências do Legislativo. Projeto de Lei número 16/2021, de 3 de agosto de 2021. Vereador autor, João Tomé Filho. Dispõe sobre a implantação do programa Semana de Orientação sobre a Lei Maria da Penha nas escolas do ensino fundamental do município de Anhembi e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituído no município de Anhembi o programa Semana de Orientação sobre a Lei Maria da Penha nas escolas do ensino fundamental do município de Anhembi, com a finalidade de orientar os alunos a respeito da Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, que dispõe sobre mecanismos para coibir a violência contra a mulher. Artigo 2º. O programa tem como objetivos: 1. Apresentar e esclarecer dúvidas acerca da Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2007, Lei Maria da Penha. 2. Trabalhar questões que colaboram para o desenvolvimento integral dos jovens, tendo como princípio a reflexão responsável dessa questão. 3. Promover entre os alunos o contato com diferentes vivências, discussões em sala de aula e conhecimento da defesa dos direitos humanos. Artigo 3º. As atividades consistirão em exposições, palestras, entrevistas, discussões em grupos e demais recursos didáticos disponíveis. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei no que couber. Artigo 5º. As despesas do presente projeto de lei decorrerão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Guilherme Terni, 3 de agosto de 2021. João Tomé Filho, vereador Progressistas. Justificativa. Nobres edis. O projeto de lei visa estabelecer o programa Semana de Orientação sobre a Lei Maria da Penha nas escolas do ensino fundamental do município de Anhembi, com a finalidade de orientar os alunos a respeito da Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, que dispõe sobre mecanismos para coibir a violência contra as mulheres. O projeto tem por objetivo tornar a temática de combate à violência contra a mulher um componente para a abordagem do assunto nas escolas do ensino fundamental. A inclusão do tema nas escolas é um instrumento de educação para formar e conscientizar as crianças e jovens sobre o assunto. Os números de violência contra a mulher ainda são muito alarmantes e esse debate também precisa ser feito no ambiente escolar, visto que, à medida que se trabalha essa temática entre os alunos, se estimula a reflexão, se cria nova cultura de boa convivência e respeito, contribuindo assim para a formação de seres humanos melhores. Vale destacar que só é possível um desenvolvimento por meio da educação. Sem isso não existe avanço.
Com a implantação da lei, almeja-se a redução desses índices. Plenário Guilherme Terni, 3 de agosto de 2021. João Tomé Filho, vereador Progressistas. Projeto de lei número 17/2021, de 3 de agosto de 2021. Vereador autor, João Tomé Filho. Institui o Programa de Cooperação e o Código Sinal Vermelho na cidade de Anhembi, visando o combate e a prevenção à violência contra a mulher. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Anhembi o Programa de Cooperação e o Código Sinal Vermelho como forma de pedido de socorro e ajuda para mulheres em situação de violência, em especial a violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Parágrafo único. Como forma de combate e prevenção à violência, a mulher poderá dizer sinal vermelho ou sinalizar e efetivar o pedido de socorro e ajuda expondo a mão com uma marca em seu centro, na forma de um X, feita preferencialmente com batom vermelho, e em caso de impossibilidade, com caneta ou outro material acessível, se possível na cor vermelha, a ser mostrado com a mão aberta para a clara comunicação do pedido. Artigo 2º. O protocolo básico e mínimo do programa do que trata esta lei consiste em que, ao identificar o pedido de socorro e ajuda, conforme descrito no parágrafo único do artigo 1º, ou ao ouvir o código sinal vermelho, o atendente de farmácias, repartições públicas e instituições privadas, portarias de condomínios, hotéis, pousadas, bares, restaurantes, lojas comerciais ou supermercados, proceda à coleta do nome da vítima, seu endereço ou telefone e ligue imediatamente para o número 190, Polícia Militar. Parágrafo único. Sempre que possível, a vítima será conduzida de forma sigilosa e com discrição a local reservado no estabelecimento para aguardar a chegada da autoridade de segurança pública. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover ações para a integração e cooperação com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Delegacia de Defesa da Mulher, associações locais, nacionais e internacionais, representantes ou entidades representativas de farmácias, repartições públicas e instituições privadas, portarias de condomínios, hotéis, pousadas, bares, restaurantes, lojas comerciais ou supermercado, objetivando a promoção e efetivação do programa e de outras formas de combate e prevenção à violência contra a mulher, conforme disposto no artigo 8º da Lei Federal 11.340/2006. Artigo 4º. O Poder Executivo deve promover ações necessárias a fim de viabilizar a construção de protocolos específicos de assistência e segurança às mulheres em situação de violência por meio de efetivo diálogo com 1. A sociedade civil. 2. Conselhos, organizações e entidades com reconhecida atuação no combate e prevenção à violência contra a mulher. 3. Equipamentos públicos de atendimento às mulheres. 4. Servidores públicos que atuam em diferentes áreas e que podem ser receptores do pedido de ajuda. Parágrafo único. As ações devem integrar medidas a serem aplicadas no momento em que a vítima efetuar o pedido, mesmo que impossibilitada de informar os seus dados pessoais. Artigo 5º. O Poder Executivo poderá promover campanhas necessárias para a promoção e efetivação do acesso das mulheres em situação de violência doméstica, bem como da sociedade civil, aos protocolos e medidas de proteção previstas nessa lei. Parágrafo 1º. Por meio de afixação de cartazes informativos no interior dos estabelecimentos que aderirem ao programa, com destaque para as farmácias, repartições públicas e instituições privadas, portarias de condomínios, hotéis, pousadas, bares, restaurantes, lojas comerciais, supermercados e similares. Parágrafo 2º. Durante a realização das campanhas, serão divulgados os canais de comunicação para a adesão dos estabelecimentos ao programa do que trata essa lei.
Artigo 6º. O Poder Executivo disponibilizará em sítio eletrônico oficial, a relação de estabelecimentos que participam do programa instituído por essa lei. Artigo 7º. Esta lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 180 dias. Artigo 8º. As despesas do presente projeto de lei decorrerão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Guilherme Terni, 3 de agosto de 2021. João Tomé Filho, vereador Progressistas. Justificativa. Nobres edis, a violência contra a mulher tem crescido constantemente no Brasil, mesmo com a intensificação de campanhas publicitárias e a existência de uma rede de atendimento razoavelmente satisfatória. Em 2020, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no dia 7 de março de 2021, o Brasil registrou, pelos canais Disque 100 e 180, uma denúncia de violência contra a mulher a cada 5 minutos. Ao todo, foram 105.671 denúncias, das quais 72% de violência doméstica e familiar e outros 22% de violações de direitos civis e políticos, como tráficos de pessoa, cárcere privado e condição análoga à escravidão. Ainda segundo o levantamento, a maioria das vítimas é de mulheres que se declaram pardas, de 35 a 39 anos e com renda de até um salário mínimo. A pandemia de Covid-19 tem impactado ainda mais essa triste realidade, uma vez que provocou alterações significativas na vida em sociedade, sobretudo na convivência familiar. Se por um lado o isolamento social intensifica significativamente o tempo de permanência das famílias no interior das residências, o que, em tese, aumenta os casos de violência, por outro lado dificulta ou impede o acesso às instituições públicas que integram a rede de atendimento às mulheres para o registro das denúncias. Uma apuração mais adequada dos efeitos do isolamento social quanto à violência doméstica deverá fornecer informações mais detalhadas para que novas análises e avaliações sejam realizadas pelas áreas competentes. O fato é que o Brasil ocupa o 5º lugar no mundo com mais mortes de mulheres, segundo a Organização das Nações Unidas. São 4,8 feminicídios para 100 mil habitantes. Em 2019, o Brasil teve um aumento de 7,3% nos casos de feminicídio em comparação com 2018, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Diante desse cenário, é fundamental que a sociedade, e principalmente o poder público, se organize cada vez mais para criar e fornecer todos os mecanismos possíveis para fazer cessar a violência contra as mulheres e evitar a ocorrência de novos feminicídios. É sabido que 80% dos casos de feminicídio são praticados por companheiros ou ex-companheiros que não aceitam o fim do relacionamento. Propostas e estratégias de combate à violência doméstica têm surgido em diversos segmentos sociais no Brasil e em outros países. Na Argentina, por exemplo, foi criado o Código Máscara Vermelha, por meio do qual a vítima pode, via ligação ou pessoalmente, efetivar pedido de socorro e ajuda em farmácias de maneira mais discreta. Em junho de 2020, o Conselho Nacional de Justiça e a Associação dos Magistrados Brasileiros, com destaque para a atuação da juíza federal e presidente da AMB, Renata Gil, lançaram a campanha Sinal Vermelho, cujo objetivo foi o de oferecer um canal silencioso para as mulheres pedirem socorro por meio de um gesto, que é um X desenhado na palma da mão. As entidades atuam, entre outras iniciativas, para tornar o projeto de lei Sinal Vermelho em uma lei federal. A Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, em seu capítulo 1, do título 3, versa sobre as medidas integradas de prevenção, institui que a política pública que visa coibir a violência doméstica será feita com ações conjuntas e articuladas entre os entes políticos, por meio do alicerce em diversos instrumentos jurídicos possíveis. Assim, buscando inspiração em legislações semelhantes aprovadas nos estados do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, e nas iniciativas em âmbito federal
Apresentamos esse projeto de lei que, uma vez aprovado, deverá ser articulado junto à Prefeitura de Anhembi para que campanhas publicitárias, confecção de cartazes e ações junto aos estabelecimentos comerciais sejam realizadas com o intuito de promover esta iniciativa e oferecer a todas as mulheres anhembienses a possibilidade de pedir socorro sem colocarem ainda mais a vida em risco. Diante do exposto, justifico a importância do projeto de lei que institui, no âmbito do município de Anhembi, o Programa de Cooperação e Código Sinal Vermelho, o qual submeto à apreciação dos meus pares nessa Casa de Leis para que seja debatido e aprovado. Sem mais, agradeço a atenção dispensada. Plenário Guilherme Terni, 3 de agosto de 2021. João Tomé Filho, vereador, Progressistas. Projeto de Lei número 18/2021, de 5 de agosto de 2021. Vereador autor, Rodrigo Augusto de Moura. Institui no município de Anhembi o Banco de Ideias e Propostas Legislativas e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o Banco de Ideias e Propostas Legislativas no município de Anhembi. Artigo 2º. Dos objetivos do Banco de Ideias e Propostas Legislativas. 1. Promover a legislação participativa no âmbito do município de Anhembi. 2. Aproximar a Câmara Municipal de Anhembi da comunidade, permitindo que cidadãos individualmente apresentem sugestões ao Parlamento. 3. Integrar as entidades da sociedade civil às discussões sobre o ordenamento jurídico do município. Artigo 3º. O Banco de Ideias e Propostas Legislativas será vinculado ao portal de transparências do Poder Legislativo do município de Anhembi. Artigo 4º. Qualquer interessado poderá cadastrar sugestões junto ao Banco de Ideias e Propostas Legislativas. Parágrafo 1º. As sugestões referidas no caput deste artigo devem observar os seguintes requisitos. 1. Conter a identificação dos autores, seus meios para contato, bem como a especificação da sugestão. 2. Serem efetuadas por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponibilizado no sítio da Câmara Municipal de Anhembi, podendo o formulário ser solicitado via e-mail. Parágrafo 2º. Associações, sindicatos, ONGs, partidos políticos ou qualquer entidade da sociedade civil poderão se registrar como autoras de sugestões. Parágrafo 3º. Não serão aceitas sugestões sem a devida identificação dos autores. Artigo 5º. As sugestões serão catalogadas de acordo com o autor, tema e data de cadastro e disponibilizadas para consulta permanente pela Secretaria no sítio eletrônico da Câmara Municipal de Anhembi. Artigo 6º. A mesa diretora da Câmara Municipal de Anhembi, bem como as comissões permanentes ou vereadores individualmente, poderão se valer das sugestões catalogadas junto ao Banco de Ideias de Propostas Legislativas para elaborar e protocolar projetos de lei ordinária, projetos de lei complementar, projetos de emenda à lei orgânica, emendas, projetos de decreto legislativo ou projetos de resolução. Parágrafo único. Caberá aos integrantes do Poder Legislativo avaliar a pertinência, viabilidade e importância das sugestões protocoladas junto ao Banco de Ideias de Propostas Legislativas, bem como o instrumento jurídico mais adequado em caso de decidirem se valer destas. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor 30 dias após sua publicação. Plenário Guilherme Terni, 5 de agosto de 2021. Rodrigo Augusto de Moura, vereador, Partido Verde. Nobres vereadores, o Banco de Ideias de Propostas Legislativas é uma ferramenta que institui um canal permanente de comunicação entre o Poder Legislativo Municipal e a população do município de Anhembi, de modo que os cidadãos, empresas, associações, ONGs, sindicatos, etc., possam apresentar sugestões para a criação, modificação e revogação de leis municipais diretamente aos membros do Parlamento, através da internet. Esta ferramenta dará maior efetividade a um dos principais compromissos que entendo que devem estar inseridos na administração pública, que é o da garantia de participação popular nas decisões governamentais,
nesse caso, através de um mecanismo online simples e ágil, que permitirá o ingresso de milhares de anhembienses na arena dos debates legislativos da cidade. De acordo com a proposição, a Câmara Municipal de Anhembi manteria o sistema diretamente ligado ao portal da transparência do Poder Legislativo. Qualquer cidadão poderá propor algo, sendo que essas ideias legislativas serão então inseridas em uma base de dados pública e poderiam servir de inspiração para a criação de novas leis pelos membros do Parlamento. Em atendimento à competência estabelecida no artigo 49, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anhembi, todas as ideias propostas no banco serão submetidas à Comissão de Justiça e Redação para análise de legalidade e redação. Importante mencionar que no âmbito federal, a Câmara dos Deputados e o Senado já contam com bancos de ideias legislativas, assim como diversos municípios brasileiros. Câmara dos Deputados, o link www.câmara.leg.br/internet/banco-de-ideias.htm. Senado Federal, https www.12.senado.leg.br/e-cidadania/principal ideia. São Paulo, www.saopaulo.sp.leg.br/banco-de-ideias. Florianópolis, Santa Catarina, www.cmf.sc.gov.br/vem participar. Vitória Espírito Santo, Câmara sem papel.cmv.es.gov.br/ideia-legislativa. São José dos Pinhais, Paraná, www.cmsjp.pr.gov.br/banco-ideias-legislativas. Poços de Caldas, Minas Gerais, www.poçosdeCaldas.mg.leg.br/institucional/banco-ideias-legislativas. Lins, São Paulo, www.câmaralins.sp.gov.br/portal/serviços/49/banco-ideias-legislativas. Blumenau, Santa Catarina, www.câmarablu.sc.gov.br/banco-ideias. Por entender que o presente projeto de lei cria um importante mecanismo de participação popular na gestão da coisa pública do município de Anhembi, submete-se a presente proposição à apreciação desta Casa de Leis. Plenário Guilherme Terni, 5 de agosto de 2021. Rodrigo Augusto de Moura, vereador, Partido Verde. Indicação número 108/2021. Vereadores autores: Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva e Marcos Paulino da Silva. Indicamos ao senhor prefeito municipal em exercício e equipe o estudo para instalação de banheiros públicos em todas as praças da cidade. Justificativa: a presente indicação se dá pelo fato de que vários munícipes nos procuraram solicitando essa demanda, pois a construção desses banheiros se dá como essencial, tendo em vista que muitas pessoas não frequentam essas praças, pela falta de um local adequado para a higiene pessoal. Plenário Guilherme Terni, 28 de julho de 2021. Anísio Tobias Filho, vereador Cidadania. Antônio Marcos da Silva, vereador Cidadania. Marcos Paulino da Silva, vereador Cidadania. Indicação número 109/2021. Vereadores autores: Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva e Marcos Paulino da Silva. Indicamos ao senhor prefeito municipal em exercício e equipe a manutenção da quadra do estádio municipal Gerry José Serafim Fernandes. Justificativa: a presente indicação se dá pelo fato de que a manutenção do local
para deixá-lo novamente adequado para uso, trará enorme benefício para os cidadãos de Anhembi, ainda mais para as crianças que sempre frequentaram o local para práticas de esporte. Plenário Guilherme Terni, 28 de julho de 2021. Anísio Tobias Filho, vereador Cidadania. Antônio Marcos da Silva, vereador Cidadania. Deixa eu pegar um negócio aqui. Marcos Paulino da Silva, vereador Cidadania. Indicação número 110/2021. Vereadores autores: Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva e Marcos Paulino da Silva. Indicamos ao senhor prefeito municipal em exercício e equipe o estudo para a possibilidade de reforma do barracão dos veículos da frota municipal, localizado na rua Marechal Deodoro, com a rua Salvador Luiz dos Santos, centro. Justificativa: a presente indicação se dá pelo fato de que o barracão já está com uma estrutura antiga, bem como está bem deteriorado, carecendo de reforma há anos. Outro ponto é que os colaboradores da Prefeitura Municipal, que usam o prédio diariamente para exercer seus serviços, têm o direito de ter um local de trabalho adequado e digno. Plenário Guilherme Terni, 29 de julho de 2021. Anísio Tobias Filho, vereador Cidadania. Antônio Marcos da Silva, vereador Cidadania. Marcos Paulino da Silva, vereador Cidadania. Indicação número 111/2021. Vereadores autores: Rodrigo Augusto de Moura, Luiz Felipe Ariovaldo Calim Manuel Abude, João Tomé Filho, Edivaldo Israel Amâncio e Tiago Antônio Ataíde Beca. Considerando o PL número 09/2021 do Executivo, o qual, além da construção do portal do Distrito de Piramboia, previa também a compra de diversas placas de sinalização turística, considerando que o valor das citadas placas fora muito questionada pelos vereadores, tendo em vista que ficariam no valor de mais de 50% do valor total do PL, indicamos ao senhor prefeito municipal em exercício e equipe para que seja efetuado o desmembramento dos projetos do portal de Piramboia e da compra das placas de sinalização turística, para que seja enviado para a Câmara apenas um PL, referente à construção do citado portal. Justificativa: a presente indicação se dá pelo fato de que acreditamos ser muito importante a construção de um portal no distrito de Piramboia, não apenas pela valorização local ou visual, mas também por entendermos que essa obra pode ser parte de um plano de investimentos do município para a fomentação do turismo, setor esse que, em 2022, voltará a todo vapor. Como Anhembi é MIT, município de interesse turístico, esse não poderia deixar de investir nesse setor tão importante para a economia local. Plenário Guilherme Terni, 5 de agosto de 2021. Rodrigo Augusto de Moura, vereador Partido Verde. Luiz Felipe Abude, vereador progressista. João Tomé Filho, vereador progressista. Edivaldo Israel Amâncio, vereador PSD. Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador progressista. Indicação número 112/2021. Vereador autor: Rodrigo Augusto de Moura. Considerando o requerimento número 43/2021, de minha autoria, apresentado na 13ª sessão ordinária, no dia 26 de agosto de 2021, o qual requer informações sobre a volta às aulas, indico ao senhor prefeito municipal em exercício e equipe para que seja efetuada a testagem em massa dos alunos da rede escolar de ensino municipal antes do retorno às aulas. Justificativa: a presente indicação se dá pelo fato de que esse tipo de ação irá não só ser uma ação para ajudar no plano de retomada, mas também será de grande valia, tendo em vista que ajudaria o Departamento de Saúde a ter uma melhor compreensão desse vírus nas crianças e no ambiente escolar do nosso município. Plenário Guilherme Terni, 5 de agosto de 2021. Rodrigo Augusto de Moura, vereador Partido Verde. Requerimento número 46/2021.
Vereador autor João Tomé Filho. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, se oficie ao senhor prefeito interino Lindeval Augusto Mota nos seguintes termos. Considerando o artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 78 da Lei Orgânica Municipal, que estabelecem como princípios da administração pública legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando a necessidade de fiscalizar o patrimônio público, considerando informações que recentemente a Prefeitura Municipal efetuou a compra de vários notebooks e computadores desktop, considerando o poder fiscalizatório conferido ao vereador como um instrumento efetivo no controle externo. Assim, requer sejam apresentadas as seguintes informações e documentos. 1. Informar através de inventário qual o número de notebooks e computadores desktop a Prefeitura possui até a presente data. 2. Informar se, no período de 1 de janeiro a 4 de agosto do ano de 2021, a Prefeitura efetuou a compra de notebooks e computadores desktop. Em caso positivo, informar a quantidade de cada um e seus respectivos valores. Instruir a resposta com o comprovante de nota fiscal. 3. Informar se existem notebooks e computadores desktop quebrados ou extraviados. Se a resposta for positiva, informar o número de cada notebook ou computador desktop quebrado e o local que se encontram. Em relação aos extraviados, informar o número de cada um e qual a atitude tomada pela administração pública. Instruir a resposta com a devida comprovação. 4. Outras informações e documentos que entenderem pertinentes de serem apresentados. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo, artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 4 de agosto de 2021. João Tomé Filho, vereador Progressistas. Requerimento número 47/2021. Vereador autor Marcos Paulino da Silva. Senhor presidente, requerimento com urgência. Eu não sei se eu mencionei o anterior, mas também o anterior foi pedido de urgência também. Requerimento número 47/2021, com pedido de urgência. Vereador autor Marcos Paulino da Silva. Senhor presidente, requer à mesa, ouvido o plenário, na forma regimental, que se oficie ao senhor prefeito municipal interino Lindeval Augusto Mota nos seguintes termos. Considerando o artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 78 da Lei Orgânica Municipal, que estabelecem como princípios da administração pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim, solicita-se 1. Informar a lista de todos os cargos comissionados da Prefeitura de Anhembi, sendo que, nesta lista, deve constar nome do cargo, nome completo da pessoa que o ocupa, bem como o vencimento mensal. 2. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 3 de agosto de 2021. Marcos Paulino da Silva, vereador Cidadania. Requerimento número 48/2021, com pedido de urgência. Vereador autor Anísio Tobias Filho. Senhor presidente, requer à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, que se oficie ao senhor prefeito municipal interino Lindeval Augusto Mota nos seguintes termos. Considerando o artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 78 da Lei Orgânica Municipal, que estabelecem como princípios da administração pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim, solicita-se 1. Lista nominal das famílias cadastradas que recebem cestas básicas mensalmente pela assistência social. 2. Lista nominal de quem recebeu as cestas doadas pela empresa da rodovia
a rodovias do Tietê, 300 cestas. 3. Lista nominal dos contratados para o trabalho provisório, 80 pessoas. Listas de dispensados, se houver. 4. Outras informações que forem pertinentes. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 3 de agosto de 2021, Anísio Tobias Filho, vereador Cidadania. Requerimento número 49/2021, com pedido de urgência. Vereador autor, Antônio Marcos da Silva. Senhor presidente, requer a mesa, ouvido o plenário na forma regimental, que se oficie ao senhor prefeito municipal interino, Lindeval Augusto Mota, nos seguintes termos. Considerando o processo administrativo disciplinar número 1/2020, aberto nesta prefeitura de Anhembi no dia 23 de novembro de 2020, através da portaria número 11.091/2020, considerando que o senhor prefeito recebeu os autos do processo, acompanhado do relatório final da comissão, no final do mês de maio de 2021, considerando que a autoridade julgadora tem 20 dias para tomar sua decisão final, seguindo ou não o relatório da comissão, desde que fundamentado. Assim, solicita-se: 1. Informar para esta Câmara de Vereadores qual a decisão do senhor prefeito sobre o caso. Seguiu o relatório da comissão ou não? Enviar cópia da decisão. 2. Caso tenha arquivado, qual foi a fundamentação? Enviar cópia do documento que decide pelo arquivamento. 3. Houve alguma nulidade processual? Qual? 4. Caso o processo esteja com alguma nulidade ou vício, haverá uma indicação de outra comissão para apurar os fatos? 5. Outras informações que achar pertinentes. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 3 de agosto de 2021. Antônio Marcos da Silva, vereador Cidadania. E finalmente, requerimento número 50/2021, com pedido de urgência. Senhores vereadores, deixa eu recomeçar aqui. Requerimento número 50/2021, pedido de urgência, vereador autor Rodrigo Augusto de Moura. Senhores vereadores, o presente requerimento visa obter informações sobre os programas, cursos realizados pela Secretaria Municipal de Educação de Anhembi, visando a formação continuada dos professores, pois, considerando que a profissão de professor é um dos serviços indispensáveis para a sociedade e considerando a volatilidade das informações, o educador deve sempre estar atualizado e bem informado, não apenas quanto aos fatos e acontecimentos mundiais, mas principalmente em relação aos conhecimentos curriculares e pedagógicos e às novas tendências educacionais. Sendo assim, para que o professor consiga realizar uma progressão continuada de uma maneira adequada, programas, cursos são essenciais para um melhor direcionamento e, portanto, uma atenção especial a essa situação é necessária. Levando em conta essas questões, requeiro à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, se oficie ao senhor prefeito interino Lindeval Augusto Mota, nos seguintes termos. 1. Quais são os programas / cursos que estão ou foram realizados visando a formação continuada dos professores? 2. Quais são os programas, cursos que estão ou foram realizados visando a formação
continuada dos professores. Três, como esses programas, cursos foram colocados em prática? Exemplo, online, presencial, precisou de recursos pedagógicos? Quais? 4. Como esses cursos foram divulgados e qual foi o período de inscrição? 5. Qual foi a quantidade de vagas disponíveis? 6. Qual foi o número de inscritos? 7. Qual foi a quantidade de participantes de cada curso-programa? 8. Outras informações e documentos que entenderem pertinentes. Plenário Guilherme Terni, 5 de agosto de 2021. Rodrigo Augusto de Moura, vereador, Partido Verde. Senhor presidente, encerrou a matéria do Legislativo. Obrigado. Seguiremos para a palavra livre. O primeiro a fazer uso da palavra seria eu aqui, eu vou dispensar o uso da palavra hoje, senhor presidente. Na sequência, eu passo a palavra ao vereador Tiago Beca. Dispenso. Vereador Anísio Tobias Filho. Vereador Antônio Marcos da Silva. Vereador Edivaldo Israel Amâncio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite aos ouvintes da rádio. Boa noite ao pessoal que está acompanhando pelo Facebook. Senhor presidente, agradecer a Deus também por estar aqui com vocês depois dessa passagem difícil. Hoje quero externar um pouquinho, falar do motivo da minha ausência de 2 sessões que eu peguei o Covid e infelizmente foi muito forte, mas estou muito feliz por estar aqui e quero agradecer a todas as crenças que rezaram, que oraram por mim. Fico muito feliz por todos estar torcendo pela minha volta, pela minha recuperação. E estou muito feliz por estar aqui e poder fazer mais um trabalho, continuar o trabalho para o pessoal da Anhembi e para o nosso município. Vereador, pedi uma parte na palavra do senhor. Primeiro quero cumprimentar o senhor por voltar aqui na nossa casa aqui, né, graças a Deus recuperou, está cada dia mais forte e tenho certeza que em breve vai estar 100%. Então, de desejar as boas-vindas aqui e um bom trabalho ao retorno do trabalho do senhor junto a nós aí. Agradeço, Rodrigo. E agradeço toda a população que foi muito forte, a oração, as rezas, todo mundo compartilhando de uma força junto para mim voltar. Espero aqui estar contribuindo novamente com vocês. Ok, senhor presidente? Na sequência, o vereador João Tomé Filho. Senhor presidente, nobres vereadores, os amigos que nos acompanham, tanto pelo Facebook, tanto também pela Anhembi FM, queremos aqui estender nosso cordial boa noite, louvar a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, agradecer a Deus pela sua vida, meu companheiro Edivaldo. Tenho certeza que em tudo as nossas vidas Deus tem um propósito. Grande aprendizado nós tiramos desses momentos. Todos nós, sem exceção. Por isso, sinta-se abraçado por esta casa. Bom retorno.
Senhor presidente, eu quero, sabendo que os dois projetos, tanto o 16 quanto o 17, 2021, vai passar por comissões, mas eu queria abordar um pouquinho esse tema, principalmente porque no último dia 7 de agosto, nós temos uma data muito especial, e aliás, eu digo até aqui com muito carinho, nada para se comemorar essa data, porque é uma lei chamada Lei Maria da Penha. Eu disse nada para se comemorar porque poderia não existir a lei se não houvesse a violência. Óbvio que a lei protege, deve sim proteger, por isso trazemos para a INB essas duas proposituras. Uma, a semana de orientação sobre a Lei Maria da Penha nas escolas. Qual é o propósito disso? Inclusive eu quero já abordar, eu sei que nós vamos passar ainda por comissões, mas é indispensável que as crianças, os jovens começam a entender. Né? Nós vemos, por exemplo, algum tempo atrás, e se o senhor me permite, era diferente as coisas. Parece que as meninas no cortejo recebiam outros tipos de palavras. Hoje em dia está assustadora a maneira que as pessoas estão fazendo contato para namoro e assim sucessivamente a casamento. Então, eu trago, de repente, para esta casa, para nós avaliarmos com muito cuidado, essa propositura, para que então seja conscientizado realmente o valor da mulher na vida de uma família, do homem, enfim, na sociedade do modo geral. A outra o Código Vermelho, ou seja, é uma orientação já a nível estadual, já existe essa lei, nós estamos trazendo também para a EMB, Código Sinal Vermelho, onde a mulher, sobre ameaça, ela faz então um X vermelho na uma das mãos. É interessante porque a gente aqui abordou na leitura do meu querido amigo Rodrigo, que precisa, ou seria interessante fazer até com um batom vermelho para que ficasse grande esse X, né? Para que as pessoas pudessem enxergar. Novamente, voltado à violência contra a mulher. Nós sabemos que a violência, infelizmente, nós convivemos com isso. Por isso, quero aqui com muito carinho apresentar esses dois projetos, sabendo que pós ainda tem um estudo. E dizer um pouquinho desse requerimento que nós, então, trazemos, aonde foi adquirido alguns computadores. É indispensável que nós tenhamos realmente, estejamos à parte de tudo que está acontecendo, principalmente quando questionado, que o Poder Executivo possa responder à altura esta Casa de Lei. Muito obrigado, senhor presidente, e que Deus continue nos abençoando. O vereador Felipe Abud. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população que nos acompanham das redes sociais e da Rádio ANB FM, os nossos colaboradores que se encontram aqui na casa. Eu gostaria hoje, senhor presidente, apenas de falar pouco, sucinto, em relação ao nosso colega, nobre vereador Edivaldo Israel Amâncio, que passou por uma situação terrível, foi afligido pelo Covid-19 e esse nosso colega agravou, foi transferido para a Unesp de Botucatu, foi entubado, ficou 8 dias entubado em Botucatu. As orações a você, colega, tenha certeza que fez com que você hoje esteja aqui novamente conosco, que é uma alegria muito grande a mim e aos demais colegas em ter você firme e forte, renovado aqui. Pode ter certeza que Deus deu oportunidade a você de uma nova vida. E agradeça sempre a você, a sua família, né? E a todas as pessoas que oraram e que rezaram pela sua saúde. E graças a Deus, hoje você está aqui novamente conosco. E isso é motivo de muita alegria para mim e para os nossos colegas. Era só isso, é só para externar mesmo a minha satisfação em vê-lo novamente aqui conosco. Uma boa noite. O vereador Marcos Paulino. O vereador Rodrigo Moura. Boa noite a todos, novamente. Gostaria de falar sobre as minhas proposituras que eu trouxe para a discussão aqui, na sessão de hoje. É um projeto de lei, 2 indicações e um requerimento.
Bom, falando do projeto de lei também, pegando um pouco do gancho que o nobre vereador João comentou, ele está sendo lido, vai ser votado, apreciado pela casa, melhorado com certeza pela casa. E ela vem um pouco de encontro com as atribuições da Câmara, tá? O que seria isso, né? A gente criar, através de mecanismo, de software, essa interação com as pessoas, né? Cada vez mais eu vejo que mais pessoas estão querendo participar da política, principalmente os jovens, e essa é uma forma de criar aí essa acessibilidade, uma vez que todas as discussões de criação de leis, de requerimentos, de revogação de leis, passa por nós. Só que passa por nós sendo uma demanda da população. Então, nada mais justo que a população trazer essas demandas para nós aqui na casa, dando subsídio para que a gente consiga discutir um assunto, ter base para discussão, né? Uma vez que vem da população, fica mais fácil para a gente debater o assunto com clareza e embasamento. Ele está um pouco de encontro a esse projeto, institui o município de Anhembi o Banco de Ideias de Proposta Legislativa e dá outras providências. Então ele está um pouco de encontro com a nossa primeira enquete que fizemos aqui, para discutir sobre um projeto de lei também. Então a ideia desse projeto é trazer essa possibilidade da população participar, né, nos ajudando, contribuindo com matérias para a discussão aqui da Casa de Leis. Levando em consideração que é uma vontade da Câmara revisar todos a nossa lei orgânica, está em pauta. Espero que, como interino, consiga finalizar essa vontade de revisar toda a lei orgânica e regimento interno. Então, isso vai de encontro com essa vontade, né, de adequar, trazer o que realmente, né, a gente tem uma lei um pouco, né, de um certo tempo, então isso vem de encontro a ajudar nós aqui da Câmara. Uma indicação também, né, eu solicitei um requerimento pedindo explicação sobre o retorno às aulas na sessão passada. Não deu tempo, lógico, né, do Executivo responder, mas em contrapartida eu vim solicitar uma indicação, algumas cidades fizeram isso, que é a testagem em massa dos alunos da escola municipal. Então eu peço, né, não é uma questão aqui de imposição, mas é realmente um bem para a população essa indicação, é muito importante, no meu modo de pensar. Cidades fizeram essa testagem em massa, então gostaria, né, que pudéssemos também fazer isso na nossa cidade. Uma segunda indicação é a questão, né, de um projeto enviado pelo Executivo, um projeto de um portal, né. Esse portal ele veio com bastante agregados, foi avaliado pela Câmara. Também me vi numa situação de discordância naquele momento, tá? Levando em consideração, né, que a gente consegue, no meu modo de pensar, na avaliação que eu fiz, talvez colocar em partes esse investimento, tá? Então eu vejo como investimento, levando em consideração que estudos mostram que o turismo vai vir muito forte no ano 2022. Então, eu acho importante, né, vir segregado esse valor, realmente o que precisa. Eu acho que a ideia aqui é fazer o que realmente precisa no momento que precisa ser feito. Então, venho pedir essa indicação para desmembrar esse valor, trazer de forma a preparar o município, né, com infraestrutura ou beleza, que for o caso, para a gente ter uma estrutura adequada para, assim que voltar aí o turismo na cidade, ter estrutura para receber a população, enfim, turistas na cidade. E aí fomentar essa questão aí de uma cidade turística, né? Para ser uma cidade turística precisa de investimentos no turismo. É o que eu penso e que vejo aí
para a nossa cidade. E, em contrapartida, pegando também um requerimento de minha autoria, eu solicito aqui para o Executivo qual foi as ações realizadas para a preparação dos professores para o retorno às aulas. Tivemos aí um período que foi feito, que teve, né, todas as aulas online, né, o trabalho foi feito, mas para melhorar a educação, vejo a importância de preparar cada vez mais os nossos professores. São eles que levam conhecimento para a população. Então, eu gostaria de saber qual foi o investimento, qual foi os cursos que foram feitos, qual foi a ação aí para melhorar, né, a qualidade da nossa educação, considerando esse investimento nos professores. Então, essas são minhas matérias. Muito obrigado. Uma boa noite. Senhor presidente, o senhor me dá uma parte em relação à indicação Fica 111 de 2021 de autoria do senhor, da minha pessoa, do vereador João Tomé, vereador Edivaldo e vereador Tiago Beca. Na sessão anterior, por motivo de saúde, eu não pude estar presente, e o projeto foi rejeitado num todo, né? Parece que havia uns touch, umas outras situações que inviabilizou que a casa aprovasse. Então, essa indicação nossa, eu acho que vem ao encontro de um avanço para o nosso turismo mesmo, e pedir para que, quem sabe, a prefeitura possa nos mandar um projeto enxuto, né? Um projeto enxuto, apenas com o que realmente se faz necessário para o momento, para, quem sabe, os demais colegas aprovarem esse projeto e a gente dar andamento nessa situação para o próximo ano, que deve realmente, sem a pandemia, o nosso município está muito bem em relação aos demais, por se tratar de um município de interesse turístico. Obrigado. Senhor presidente, antes do intervalo, só pedir aos colegas vereadores aqui, não esquecer de assinar as proposituras e o livro de presença. Obrigado, presidente. Obrigado. 10 minutos de intervalo. Dando continuidade, vamos para a ordem do dia. Trago para discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 11/2021 está em discussão. Projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual do município de Anhembi para o quadriênio 2022-2025. Está em discussão. Está em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 11/2021. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Está em segunda discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 11/2021. Está em discussão. Segunda discussão. Está em segunda votação, em segundo turno, o projeto de lei número 11/2021. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do projeto de lei número 16/2021. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Só uma observação, esse projeto de lei autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências, valor R$550 mil, referente ao Fundeb. Obrigado, vereador. Está em votação pedido de urgência. Aprovado. Está em primeira discussão o projeto de lei número 16/2021. Está em discussão. Está em primeira votação o projeto de lei número 16/2021. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado.
Está em segunda discussão o projeto de lei número 16/2021. Está em segunda discussão. Está em segunda votação o projeto de lei número 16/2021. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do projeto de lei número 17/2021. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Projeto de lei número 17/2021 refere-se à autorização à abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e da outras providências. Valor total, R$ 450 mil, referente ao Fundeb também. Está em votação? Aprovado. Está em primeira discussão o projeto de lei número 17/2021. Está em discussão. Está em primeira votação o projeto de lei número 17/2021. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em segunda discussão o projeto de lei número 17/2021. Está em discussão. Está em votação o projeto de lei número 17/2021. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Seguindo para a matéria do Legislativo. Está em primeira discussão o projeto de lei número 14/2021. Está em discussão. Presidente. Presidente, nobres colegas de casa, esse é um projeto de lei de minha autoria, que institui a criação de hortas escolares comunitárias nas escolas que integram a rede municipal do nosso município. É um projeto que tem o objetivo de cultivo e consumo de alimentos saudáveis, que busque os princípios de responsabilidade e sustentabilidade, e quero o apoio dos nobres para aprovação. Está em votação o projeto de lei número 14/2021. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em segunda discussão o projeto de lei número 14/2021. Está em segunda discussão. Está em segunda votação o projeto de lei número 14/2021. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em primeira discussão o projeto de lei número 15/2021. Está em primeira discussão. Bom, gostaria de falar um pouco sobre esse projeto. Esse é um projeto que dispõe sobre a colocação do alfabeto manual, em Libras em todas as entidades públicas do município de Anhembi, como escolas, creches e postos de saúde, para a difusão da língua brasileira de sinais para a comunidade surda e ouvinte. Eu já falei um pouco sobre esse projeto, eu só gostaria de complementar e pedir aos nobres vereadores que, por favor, possa apreciar com votação favorável. Uma colega de campanha conversou comigo sobre isso, inclusive ela me mandou uma mensagem, e eu gostaria de falar aqui um pouco sobre o que ela me passou, que ela corre o risco de perder o emprego, porque o esposo não consegue se comunicar, então ela tem que acompanhar o esposo aonde vai. Então, assim, eu gostaria de falar a relevância que é isso. Eu conheço 2 pessoas na cidade que têm essa deficiência, passei por isso, né? Quando eu fui comunicar
com essas pessoas, eu me senti muito mal. Então, eu acho que isso tem que ser fomentado. Esse projeto, ele pede, né, que tenha esse manual de Libras para facilitar, mas eu gostaria de falar, né, por ser uma lei federal que fala que o município tem que realmente colocar, né, em prática isso, né, porque fala-se muito em inclusão, né, é muito fácil falar, o duro é realmente fazer. Então, assim, esse é um pontapé inicial de colocar esse manual, mas gostaria de pedir encarecidamente que professores que tenha, para quem queira aprender essa língua, que tenha essa possibilidade de estar aprendendo, enfim. Então, eu não tenho uma matéria, uma indicação sobre isso, tá? Mas eu gostaria de falar que essa pessoa veio falar comigo. Então, peço aos vereadores que, por gentileza, se possível, vote favorável a esse projeto. Continue em discussão. Está em primeira votação... Senhor presidente. Desculpa, vereador. Dada a relevância do projeto de Vossa Senhoria, a gente pede para que o Poder Executivo, assim que os demais colegas também aprovem esse projeto, para que coloque em prática realmente, porque nós não sabemos a dificuldade dessas pessoas, né? Porque nós, graças a Deus, podemos ouvir, falar, enxergar, né? Agora, deve ser muito difícil para essas pessoas, como você relatou o caso da colega que solicitou, né? Então a gente pede para que se for aprovado, que eu acredito que será aprovado, para que a prefeitura dê mesmo uma relevância ao projeto e que o quanto antes coloque em prática no nosso município todo. Desculpa, eu gostaria de solicitar mais 30 minutos, devido ao horário. Continue em discussão. Está em votação o projeto de lei número 15/2021. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em segunda discussão o projeto de lei número 15/2021. Está em segunda discussão. Está em segunda votação o projeto de lei número 15/2021. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em discussão a ata da 12ª sessão ordinária realizada em 12/7/2021. Está em discussão. Está em votação a ata da 12ª sessão ordinária. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 46/2021. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 46/2021. Trago para discussão. Senhor presidente, esse projeto, aliás, me perdoe, esse requerimento da nossa autoria, onde nós, com muito cuidado, trazemos a informação, pedindo para que então o Poder Executivo passe para que a gente tenha o controle, se é que eu possa me expressar dessa maneira, da questão das aquisições de computadores, tanto notebooks como também, num geral, aquilo que possa estar, o que está quebrado, aonde está, enfim, para que nós tenhamos realmente um relatório da situação em questão dos computadores. E eu peço o apoio dos nobres. Muito obrigado. Está em votação o requerimento número 46/2021. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 47/2021. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 47/2021. Está em discussão.
Está em votação o requerimento número 47/2021. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 48/2021. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 48/2021. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 48/2021. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 49/2021. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 49/2021. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 49/2021. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 50/2021. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 50/2021. Está em discussão. Bom, já queria falar um pouquinho de discussão. Eu já comentei um pouco sobre o tal tema na Palavra Livre. É um requerimento de minha autoria, querendo informação do Executivo sobre quais cursos foram disponibilizados para os professores e quais ações foram feitas aí para essa retomada de aula que tende a acontecer. Qual foi a preparação deles aí para estar retomando de forma a ter qualidade no ensino, né, e melhorar, quem sabe não, com certeza, né, melhorar o nosso ensino investindo em professores. Então peço aí a ajuda dos senhores aí que votem a favor ao requerimento. Continue a discussão. Está em votação o requerimento número 50/2021. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 23/8, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.